E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Bom dia, pessoal, beleza? Ontem nós falamos sobre o reino Monera. Hoje vamos falar sobre o reino Protista, beleza? No mesmo esquema da aula passada, vocês olhem o quadro, passe essas informações para o caderno de vocês. Vou dar um zoom, chegar mais perto aí para dar um zoom para vocês entenderem melhor essa configuração do quadro. Eu vou explicar e durante a explicação vocês prestem atenção que eu vou cobrar isso para vocês, beleza? Show de bola? Então vamos lá, pessoal. Do mesmo modelo da aula passada, esse reino é o reino protista. Diferente do reino Monera, o reino Monera é um reino onde que tinha os seres procariontes, beleza? Que era a estrutura mais simplesinha de célula que eu falei com vocês. Show? Agora, o reino protista, diferente deles, tem o reino eucarionte. São aquelas células mais complexas. Nós já estudamos sobre essas células. Então, só para ficar claro, é aquelas células que têm um montão de organela, funções específicas, beleza? Apesar da célula ser complexa, ela só possui uma célula também, pessoal. Unicelular. Olha só. Então, são essas espécies de serizinhos, apesar de ter uma célulazinha só, essas células fazem todo o trabalho complexo que o nosso organismo faz. Digestão, alimentação, respiração, beleza? Essas células eucariontes, eles conseguem fazer isso tudo. Então, beleza, ó. Protistas, características gerais, eucariontes, beleza? Células mais complexas. Unicelulares, uma célula só também. Maioria da vida livre, pessoal. Maioria da vida livre, tá bom? Mas assim, vai estar livre em qualquer lugar? Não. A sua maioria da vida livre, mas em meio aquático. Show? A maioria fica em água doce, água salgada, ou então locais úmidos. Precisa de local úmido para poder estar ali, tá? Sobrevivendo, beleza? Então, em sua maioria, vai estar no meio aquático. Show? Até aqui tranquilo? Beleza, então. Eucariontes, unicelulares e a maioria de vida aquática. Alguns são parasitas. Lembra? Parasitas. Ele entra em outro organismo e fica se alimentando, e às vezes até mesmo prejudicando muito o organismo. Isso acontece conosco também. Nós também temos algumas espécies também de protozoários que entram no nosso organismo e causam muito mal também. Quando formos falar sobre doenças, a gente vai falar mais especificamente sobre alguns organismos desses que causam tanta doença à humanidade e aos animais, beleza? Alguns trocam benefícios. Como assim trocam benefícios, professor? Você está falando de simbiose, simbiote, né? Não. Aqui, vou dar um exemplo, né? Existem alguns protozoários que ficam assim no nosso intestino, beleza? Então, o que ele acontece lá? Ele fica protegido, ou seja, o benefício dele é que nós estamos dando proteção para eles, né? E o benefício que ele nos causa o quê? Ajuda na digestão. Show? Benefício, troca de benefício. Outra característica dele, reprodução. Pessoal, pode ser sexuada e assexuada. Só que na maioria, pessoal, é assexuada, tá, pessoal? Lembra? Divisão binária e tal. A maioria é assexuada, tá? Uma parcela faz sexuada também, mas vamos lembrar. Sexuada, quando eu falo sexuada aqui, eu tô falando de troca de material genético, tá bom? Só troca de material genético. Show? Se trocou material genético, vamos considerar sexuada, beleza? Mas a maioria, em sua maioria, assexuada, tá bom? Digestão no interior da célula. Se é uma célulazinha, né? Ela só uma célula só, o que vai acontecer? Ela vai pegar, no caso, até outros protozoários ou a bactéria, vai ingerir, colocar dentro da célula dela, e a digestão vai ser feita dentro daquela célulazinha dela, ou seja, no interior do próprio organismo. Já que é o organismo unicelular, é uma célula só, ou seja, no interior dele mesmo vai ocorrer isso, beleza? Então, tranquilinho, reino protista, tá? Protozoários, algas também fazem parte desse reino, mas estamos falando hoje exclusivamente de protozoários, beleza? Vamos lembrar que as algas também fazem parte desse reino também, tá, pessoal? Eucariontes, unicelulares, a maioria vive na água, alguns são parasitas, outros não, alguns trocam benefícios, como o exemplo que eu dei. Em sua maioria, reprodução sexuada, mas alguns também trocam material genético, show? Em sua maioria, assexuada. Mas tem alguns que fazem também sexuada, que trocam material genético, e a digestão dele é no interior da célula. Até agora tranquilo? Show? Beleza. Agora você me pergunta aí que eu estou aqui para explicar, tá? Agora vamos falar sobre classificação. Existem várias classificações, pessoal, só que assim, é complicado, né, classificar um troço tão pequenininho, né? Um Czinho miudinho.
É, um exemplo é para quem tem microscópio, no colégio tem microscópio, se for no rio, se for no rio pegar um pouquinho de água e levar lá para dentro do microscópio, uma gota de água daquela ali poderá ter vários tipos de protozoários, tá ali como Clostridium e como complexo. Aí como classificar ele, tá? Classificação mais aceita seria pelo tipo de locomoção. Então nós vamos estudar um pouco sobre o tipo de locomoção, beleza? Então vamos lá. Classificação pelo tipo de locomoção. Eles podem ser risópodes, tá? Aí, nesse caso, eles têm o pseudópodes. O que seria um pseudópodes, pessoal? Seria um falso pé, tá? Pseudópodes, falso pé, beleza? Aí, eles estão nessa classe aqui, tá? Os pseudópodes estão nessa classe aqui, do Rhizopoda. Aí eu coloquei aqui, do lado aqui, um exemplo para vocês. Esse daqui seria, no caso, um exemplo de uma ameba, tá bom? De uma ameba. Essas estruturas aqui seria, no caso, que eu chamei de falso pés dele, tá? Por quê? Ele vai se movimentar ali. Ele vai pegar essa partezinha da membrana aqui, vai esticar um pouquinho, vai se movimentar, esticar um pouquinho, se movimentar. Mas isso aqui não constitui, no caso, como se fosse um pés, tá? Entre aspas aqui, da ameba. Então, eu tenho aqui a ameba, tá? Que tá nesse grupo aqui, show? Esse grupo é um grupo muito importante, tá? Na biologia, na ciência. Depois eu tenho o grupo dos ciliados, tá? Aí os ciliados, eles estão aqui reunidos aqui no Ciliofora, tá? Ciliofora. Aí, grupos ciliados, tem o que? Cílios. Beleza, olha só. Então, essas estruturas aqui, pequenininhas aqui, rodando ele todinho aqui, ó. Esse protozoário seria os cílios que faz com que eles se movimentam. Aí vamos supor, tá lá na água, fica assim, se movimentando na água, os cílios fazendo assim, fica se movimentando na água, ó. Do jeito que eu tô fazendo mesmo, entendeu? Se eu tivesse cílios, eu ia fazer isso também dentro da água também, ó. Desse jeito mesmo, tá? Então, os ciliados, cílios, beleza? E os flagelados? Flagelo. Se os ciliados têm cílio, flagelados, flagelos. Aí é fácil de gravar, né, pessoal? Beleza? E os flagelados estão nesse grupo aqui, ó. Mastigofora, tá? E tem esse flagelozinho aqui, ó, pessoal. Esse que é o flagelozinho. Ele pode ter um flagelo, como eu coloquei aqui, mas ele também pode ter mais de um. Tá, pessoal? Pode ter mais de um. Então, esse flagelo vai fazer com que ele se movimente, tá? No meio que ele estiver, beleza? Show? Até aqui, tranquilinho? Então, importante. E esse daqui, pessoal, olha só. Esporozoário, tá? Esse daqui não tem uma estrutura de locomoção. Então, sem essa estrutura de locomoção. Mas ele também vai se locomover e mais pra frente a gente vai ver, ó, nessa estruturazinha aqui, ó. Vai se locomover e a gente vai ver isso mais pra frente, tá bom, pessoal? Então aqui, esses 4 grupos aqui são os 4 principais grupos, tá bom? Que a gente considera. Esses daqui também são grupos interessantes na biologia, são bem interessantes também, tá? Esses grupos, tanto o foraminíferos ou quanto o actinopoda, todos eles também têm um pseudopodes, ou seja, eles não têm, eles têm um falso pés. Aí como eles fazem para fazer? Por que então eles não estão nesse grupo aqui, professor? Porque a estrutura deles são diferentes, tá? Então, decidiu-se colocar os risópodes, no caso, no grupo, e esses dois no grupo separados, beleza? Mas como eles se movimentam? Eles se movimentam muito parecido com o dali, eles vão pegando assim, só que eles conseguem capturar alimentos também, com a estruturazinha deles também de alimentos, coloca essa partezinha aqui para fora aqui, coloca alimentos, eles conseguem também se movimentar, esticando também as suas membranas, beleza? Então, esticando membranas, se movimenta através dos cílios, de flagelos, e esse daqui também não tem, no caso, uma estrutura de locomoção também definida, tá bom? Belezinha? Tranquilão? Olha só, a gente vai começar a continuar a aula, vocês vão assistir um vídeo agora, tá? E depois do vídeo, né, a gente vai fazer alguns exercícios propostos, beleza? Show de bola, é só a introdução, tá? Sobre protozoários e sobre o reino protista, porque eu ainda vou falar mais sobre protozoários na frente e mais sobre o reino protistas, aí falando sobre as algas. Beleza? Show de bola? Vamos lá então, pessoal.
Ao olharmos essa lagoa, não imaginamos que nela podemos encontrar um fascinante universo de minúsculos organismos que passam despercebidos aos nossos olhos. Para desvendar esse universo, vamos usar o recurso de um microscópio e detalhar os seres formados por uma única célula. Os unicelulares eucariontes. Nestes organismos, a célula possui basicamente membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eles habitam o nosso planeta há pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ao longo do tempo, diversificaram-se, passando a ocupar todo tipo de ambiente úmido. A célula desses seres tem que desempenhar, a um só tempo, os papéis que as milhares de células especializadas de um ser multicelular desempenham em conjunto. Vamos explorar alguns aspectos da biologia desses organismos. A ameba desloca-se lentamente sobre o fundo da lagoa, emitindo prolongamentos que estão constantemente deformando sua célula. Esses prolongamentos são chamados pseudópodes, termo que significa falsos pés. Os pseudópodes também são usados para capturar alimento, preferencialmente outros micro-organismos. Recém-capturados são digeridos em vacúolos digestivos dentro da célula. Algumas espécies de amebas produzem uma teca ou carapaça protetora. Esta teca-ameba aglutinou grãos de areia com muco, depositando-os ao redor de seu corpo. Neste outro caso, a teca foi totalmente secretada pela célula. Nas teca-amebas, há apenas um orifício, por onde saem os pseudópodes, usados na locomoção e na captura de alimento. Os heliozoários são ameboides de corpo esférico, com pseudópodes eretos e finos, irradiando-se da superfície da célula. Vivem geralmente associados a raízes de plantas aquáticas, alimentando-se de outros micro-organismos ou até mesmo de pequenos animais que tocam nos pseudópodes. As euglenas são flagelados muito comuns, que possuem cloroplastos, organelas ricas em clorofila, pigmento verde fundamental para a realização da fotossíntese. Nesse processo, sintetizam seu próprio alimento a partir de gás carbônico e água, havendo liberação de oxigênio. As euglenas deslocam-se no meio utilizando o flagelo e procuram locais onde a intensidade de luz seja adequada para a realização da fotossíntese. O estigma, esta estrutura avermelhada, participa do processo de orientação em relação à luz. A peranema é um parente da euglena, porém não possui cloroplastos. Ela se desloca no meio com auxílio de 2 flagelos, um deles bem evidente, e se alimenta principalmente de outros micro-organismos, inclusive de euglenas. Os ciliados são um grupo extremamente diversificado. Eles possuem cílios no corpo, que são usados na locomoção e, em vários casos, na captura de alimento. No paramécio, o corpo repleto de cílios permite uma ágil natação para frente e para trás. O batimento dos cílios também promove corrente de água, que traz partículas alimentares que são ingeridas através do citóstoma ou boca celular e digeridas em vacúolos digestivos no interior da célula. O paramécio possui uma habilidade especial. Ao perceber no meio certas substâncias indicativas de situação de perigo, libera filamentos chamados tricocistos. Observe essa micrografia eletrônica de varredura de um paramécio, com os tricocistos liberados e note o detalhe de um deles. O dileptus é outro ciliado com um corpo repleto de cílios, mas que, diferente do paramécio, não usa os cílios para filtrar alimento. Com essa projeção da célula, que mais parece uma tromba, procura outros ciliados, suas presas favoritas. Foi o que aconteceu nesse caso, em que a célula da presa foi rompida e o material extravasado foi ingerido através do citóstoma, que se distende bastante. À medida que isso acontece, forma-se o vacúolo alimentar, onde o alimento será digerido. Este outro ciliado alimenta-se apenas de algas filamentosas, que ingere através do citóstoma.
O euplotes é um ciliado curioso, que mais parece um pequeno animal. Ele se desloca sobre o fundo da lagoa usando cílios especializados, chamados cirros. Por meio de outros cílios especiais, filtra da água seu alimento. O stentor é outro ciliado que utiliza cílios especiais para filtrar o alimento. Ele pode se movimentar ou se fixar a um substrato, mudando a forma de seu corpo. Já as vorticelas vivem a maior parte do tempo fixas ao substrato por meio de um longo pedúnculo, que se contrai e se distende. Os cílios especializados promovem correntes de água que trazem partículas para a alimentação. Todos os ciliados são heterótrofos, mas alguns possuem algas simbiontes, como é o caso deste paramécio, que possui em seu citoplasma muitas algas verdes. Nos unicelulares eucariontes que vivem em água doce, muita água penetra na célula por osmose. Isso ocorre porque a concentração osmótica da célula é maior que a da água ao seu redor. O vacúolo pulsátil ou contrátil recolhe e elimina a água que entra em excesso na célula. O número e a forma desses vacúolos variam nas diferentes espécies. Nos paramécios, há mais de um vacúolo por célula. Sua forma é estrelada e sua posição é fixa. Nas amebas, há apenas um vacúolo por célula e ele tem forma arredondada. Por não ter posição fixa, essa organela acaba sendo arrastada constantemente pelas correntes citoplasmáticas. Nos heliozoários, formam-se vários vacúolos arredondados nessa parte mais clara e externa da célula. Vacúolos pulsáteis são reduzidos ou ausentes nos unicelulares eucariontes que vivem no mar. Nesses casos, a concentração osmótica do meio é semelhante à da célula. É o caso desse foraminífero. Observe que ele possui uma carapaça protetora, com uma abertura por onde saem os pseudópodes, que são longos, finos e ramificados. Por meio deles, desloca-se no fundo do mar e captura diminutas partículas para sua alimentação. A reprodução na maioria dos unicelulares eucariontes ocorre por bipartição, um processo assexuado, no qual um indivíduo dá origem a dois outros idênticos. Mas nos ciliados, além da reprodução assexuada, há a reprodução sexuada, na qual dois indivíduos se unem, trocam material genético por meio de uma ponte citoplasmática e se separam. Ao observar estas cenas, pode-se ter uma pequena ideia de como são e como vivem esses unicelulares eucariontes de vida livre. A cada dia, novas espécies são descobertas e novas questões são levantadas acerca destes incríveis micro-organismos que compartilham o meio ambiente com seres macroscópicos e são parte importante da manutenção do equilíbrio ecológico. Pessoal, agora que nós já conhecemos as características gerais dos protozoários, beleza? Do reino protista, já vimos também o tipo de locomoção e vocês também já assistiram já o vídeo, tá? Agora, o exercício proposto é o seguinte, beleza? Investigue, né? Parecido com o que tem no nosso livro, investigue, beleza. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre as características dos protozoários, mas como eucariotes, tá? Pouca coisa. Unicelulares, sobre essas características aqui, fala um pouquinho sobre as características, no caso, dos protozoários, já que vocês viram o vídeo bem detalhado, como eles se alimentam, como eles se movimentam, beleza? A parte de digestão, a gente viu também no vídeo também. Como a gente viu isso no vídeo, eu quero que vocês façam um resumozinho, beleza? Um resumo sobre essas características aqui, tá? E cite pelo menos dois dessas classificações aqui, dois desses grupos aqui, tá bom? Cite e façam 3 linhas de... Escolham 2 aqui e façam isso para fazer no caderno de vocês, beleza? No caderno de vocês, tá? Depois que vocês fizerem isso no caderno de vocês, vocês tiram uma foto e mandem para mim no privado. Eu estarei esperando e também estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas, beleza? Show de bola? Espero que tenham entendido. Na próxima aula a gente se aprofunda mais sobre essa matéria. Travou? Um abraço, pessoal. Fique com Deus e até a próxima aula.